Bem-vindos ao primeiro episódio do VMcast, onde a gente vai trazer várias soluções de problemas para você, empresário. Estou aqui hoje com a ilustre presença do sócio proprietário aqui da Vitorino Murta, Dr. Rafael. Muito prazer, o meu nome é Raulston, mais conhecido como Raul. Sou especialista tanto na área bancária e tributária. Olá, Raul, como vai? Tudo bem? Prazer partilhar desse espaço aqui com você. Um espaço que eu espero seja muito esclarecedor para os nossos empresários, para os nossos clientes. Meu nome é Rafael, eu sou advogado há 10 anos. Antes desses 10 anos como advogado, eu trabalhei como ex-bancário, né? Trabalhei em banco durante quase 10 anos também. Então, não parece, mas já vou fazer quase 20 anos de estrada aqui trabalhando com o mercado financeiro, né? Dentro e contra o banco. O próprio banco. Bom, e hoje eu queria conversar com você, Raul, sobre um tema que eu tenho pensado muito sobre ele, né, que obviamente tem a ver com os nossos clientes, com os nossos futuros clientes. Eu tenho percebido que mesmo enfrentando vários problemas, os clientes eles têm adiado a decisão de contratar um advogado especialista em direito bancário, apesar de toda a agressividade, né, que a gente tem percebido cada vez mais, né, dos bancos e das abusividades cada vez mais recorrentes. O que você acha que pode ser um motivo para esse adiamento dessa decisão de contratar um advogado, Raul? Concordo plenamente, doutor. Eu acho que iniciando é o medo. Eu acredito que o empresário não tem um conhecimento como o direito, ele vem crescendo muito e hoje a gente tem essa especialidade dentro do direito bancário e eu acho que é de fato medo de não saber o que está acontecendo, o que ele pode buscar, o porquê dessas abusividades. Muitas vezes o gerente fala para ele que é um contrato muito bom, mas por fora daquilo pode ser um contrato, aos nossos olhos, ser um contrato péssimo para o cliente. Eu acho também que, na minha opinião, nas reuniões que eu tenho realizado, é que o cliente ele sempre tenta resolver isso internamente, achando que vai dar certo no final das contas, né? Sim. Que ele consegue resolver aquilo. E muitas vezes precisa de ajuda técnica, precisa de um profissional que vai realmente olhar aquele contrato com os olhos de alguém que está fora da operação e que obviamente enxerga ali todos os problemas existentes. Isso é até bom a gente né? trazer, né, o Dr. Rafael, que é ex-bancário, uma diferença muito grande. O que você vê de relação de diferença de um ex-bancário para hoje uma pessoa que atua contra os bancos? O cliente, ele muitas vezes, ele suporta as abusividades porque ele acredita que precisa do banco. É porque às vezes ele não faz conta. Sim. O que ele paga para o banco, via de regra, se ele internalizasse, se ele aplicasse isso na operação dele, talvez ele teria aí 1-2 meses de problemas mais sérios, né? Ou de problemas mais corriqueiros, mas depois ele ficaria livre das amarras do banco, mas ele não consegue enxergar isso, né? E na minha atuação lá como bancário, isso era muito destacado, até nos treinamentos internos do banco mesmo, né? De criar uma dependência do cliente com a instituição financeira. Então, às vezes o cliente quer sair, mas ele não consegue. Eu costumo fazer uma analogia com o usuário de droga, né? Inclusive é uma objeção muito clara, né? A pessoa hoje ela tem medo de ajuizar qualquer tipo de processo porque ela pensa, como que vai ficar meu relacionamento? Como é que vai ser daqui para frente? Sim. Será que eu vou conseguir novas linhas de crédito? O senhor mais que ninguém sabe falar que isso não prejudica, assim, entre aspas. Na verdade, é aquilo que eu estava dizendo, né? O importante para o cliente é ele encontrar soluções que vão tornar a empresa dele operacional, que vai trazer lucro no final do mês para ele. Porque o que acontece hoje é que o cliente acaba deixando todo o dinheiro da operação com o banco. E esse receio, óbvio que ele existe, né? Eu costumo dizer com os nossos clientes, você participa de algumas reuniões comigo, né? Sim. A gente vive um cenário hoje num país que a gente tem mais de 200 bancos. Então, esse é talvez um dos mitos do sistema bancário, né? De que se você ajuizar ação contra um banco, você acaba se queimando com os outros bancos, né? E quando a gente sabe que, na verdade, isso não existe. Existe cada vez mais uma concorrência extremamente acirrada entre os bancos e dificilmente um banco vai deixar de operar com o cliente. Quer perder um relacionamento, de jeito nenhum, né? vai deixar de operar com o cliente porque ele ajuizou a ação contra o banco. Exato. Não faz sentido, até porque é o seguinte, os problemas que aquele cliente enfrentou com aquele banco são daquela operação, são daquele contexto, né? Não significa que se um banco agir de forma correta, né? Que eu não costumo ver, né? Mas se ele agir de forma correta, dentro dos critérios legais,
não vai haver motivos para ajuizar uma ação. Com né? certeza. Com certeza. Então, o que se espera de uma instituição financeira é que ela seja parceira, que ela ajude no impulsionamento de um negócio, mas infelizmente o que a gente vê hoje é que o banco quer se tornar sócio do cliente. E ele não para enquanto isso não se tornar realidade. Muitas vezes o sócio majoritário. Né? Sim. O que a pessoa tem que entender é que às vezes o gerente também ele é um pouquinho limitado, né, doutor? Às vezes o gerente ele quer ajudar, mas de fato não consegue. E tá aí onde a gente consegue ajudar os nossos clientes de uma forma hoje muito diferente. A pessoa acha que hoje o processo ele é fundamental, que só com o processo judicial ele vai conseguir resolver o problema. E é como a gente sempre diz aqui, a gente utiliza o processo mais como uma ferramenta, um gatilho para a gente conseguir atingir aquilo que a gente necessita com o próprio cliente. O cliente ele tem que entender, né, o usuário de banco tem que entender que às vezes a situação chega a ponto de realmente o gerente não ter solução para aquele cliente, né? Assim, não está mais na alçada dele e costumo dizer aqui que cada vez mais o gerente virou tirador de pedido. Né? O gerente não tem alçada para nada, ele coloca lá os dados da empresa no sistema, aprova, não aprova e é isso. Que aparece na tela, tá tudo E aí certo. às vezes a empresa fica ali há muito tempo dando murro em ponta de faca, buscando uma solução que não vai vir, porque não está dentro da alçada do gerente e adiando uma decisão inadiável. As empresas tendem a nos procurar quando realmente, como a gente costuma dizer aqui em Minas, né, a vaca já foi pro brejo. A vaca já foi pro brejo. Então, costuma entrar na pedalada e a roda gigante, né, doutor? Mas, como a gente costuma dizer, que também para tudo na vida dá-se um jeito, né? Dá-se um jeito. Só não existe solução para uma coisa na vida que nem é vida. Então, o ideal, né? O ideal é que o cliente nos procurasse e nos procure num cenário em que ele identificou ou que ele não vai conseguir pagar o banco efetivamente, ou que existe realmente uma abusividade muito grande naquele cenário, ou as duas coisas, né? Porque eu costumo dizer que também o nosso trabalho é um trabalho para ajudar o banco. Sim. Afinal de contas, a gente quer que o nosso cliente pague o banco. Né? Só existe uma forma de resolver problema com o banco, né? Pagando. Obviamente, a gente vai pagar dentro de uma realidade e dentro da legalidade existente naquele contrato. Né? Existem alguns casos, como a gente já viu aqui no escritório, de contratos quitados, né? E que o cliente nem sabia. Isso é até um ótimo gatilho. Uma outra pergunta que eu vou fazer para o doutor. Na sua concepção, o cenário da inadimplência e da adimplência isso influencia em algum tipo de negociação? Porque o senhor vê que isso vem acontecendo com frequência dentro do escritório com essas perguntas. Então, Sim. Eu acho interessante também as pessoas entenderem que influencia, não influencia. O que o senhor acha? Claro que influencia. Né? A inadimplência, ela provoca no banco a necessidade de agir, né? Em razão do provisionamento bancário, em razão do orçamento do banco, né? Que é atingido durante a inadimplência. Né? Então, obviamente, o banco ele se movimenta com a inadimplência de um cliente. A adimplência normalmente é tratada como banco como algo que não precisa ser resolvido. Então o cliente às vezes, sempre, né? às vezes o cliente está lá com o contrato todo errado, todo abusivo, procura o banco, busca uma negociação, assim como a gente também já fez várias vezes, né? E o banco não se movimenta porque não faz sentido, ele está ganhando dinheiro. Ele está ganhando dinheiro. Outro cenário, né, que é preciso também que as pessoas entendam, é que existem soluções que não dependem essencialmente da inadimplência. Como, por exemplo, se a gente vai falando da dilação de uma dívida, de uma reestruturação financeira, às vezes é possível tratar isso e as instituições financeiras estão cada vez mais abertas a isso, a gente tem percebido isso rotineiramente. Diversos são os nossos clientes em que a gente abre diálogo com o banco sem a inadimplência. Tem cenários em que o cliente realmente não pode ficar inadimplente, quando isso ainda é uma escolha, né? Então, ok. Infelizmente, né? Infelizmente tem muitos clientes que não têm mais escolha, né? Que não conseguem mais escolher entre a adimplência ou a inadimplência. A inadimplência é uma necessidade. E nesses cenários também a gente vai atuar sempre, né? Mostrando que a empresa é operacional, que a empresa dá lucro e que, na verdade, o que precisa ser feito ali é um ajuste financeiro para que a empresa consiga pagar os contratos, para que o sócio consiga fazer a retirada, né? Afinal de contas, ninguém trabalha
para não receber nada no final do mês, só o empresário, só o empresário endividado. O empresário endividado ele trabalha para não receber nada no final do mês. Isso é até um ponto importante, porque como a gente costuma falar dessa dilação, às vezes por um contato administrativo ali com o próprio banco, tentando solucionar de forma mais amigável, mantendo um bom relacionamento, às vezes a pessoa já entende que o contrato dela é abusivo, mas ela precisa ali, a empresa precisa de um fôlego de 4, 5, 6 meses e já está com o problema resolvido. E às vezes o banco não consegue conceder essa carência para ele. Então, às vezes não é tão complexo em relação a ajuizar um processo. Assim, na verdade, os processos eles estão aí para serem utilizados, né? Exatamente. Então, a gente por isso sabe que fala disso. Que é ferramenta. Então, se for necessário ajuizar alguma ação, a gente vai ajuizar. Cada vez mais a figura da recuperação judicial e extrajudicial está sendo utilizada, né? Se não me falha a memória, eu li uma reportagem esses dias falando que a gente bateu recorde esse ano de pedidos de recuperação judicial. Obviamente é porque está surgindo um movimento em que as empresas, em que o empresário está se profissionalizando. Sim. E ele está entendendo também que o judiciário é também uma ferramenta para a empresa, para que ela consiga resolver questões que não estão sendo resolvidas administrativamente. Então, é um cenário realmente muito importante profissionalizar as empresas, profissionalizar o empresário, profissionalizar o administrador das empresas, né? Então, isso é com certeza um cenário relevante e, claro, assim, inclusive existem medidas judiciais que podem conceder prazos, né? Judicialmente é possível pleitear isso, né? O stay period sem dúvida nenhuma, uma ferramenta que está sendo muito utilizada, que propicia uma suspensão de todos os débitos durante 180 dias, né? Então, podendo ser prorrogado, né? Sim, então, obviamente, os empresários, aqueles que estão estudando o problema, que não estão se acomodando com o problema, estão entendendo que é possível, sim, utilizar o judiciário para preservar as suas empresas, né? Para preservar os empregos dos seus funcionários, né? Então, com certeza, é algo que pode ajudar muito, né? Além disso, as questões negociais, administrativas, né? Extrajudiciais também são cada vez mais utilizadas, né? Eu acho que essa é uma ferramenta ainda pouco utilizada pelos escritórios de advocacia em geral, né? Não nosso, graças a Deus. A gente vem obtendo ótimos acordos, né? Sim, então nós, até pela nossa formação, eu e o Dr. Lucas, né? Até pela nossa formação como ex-bancário, a gente viveu isso, né? A gente recebeu inúmeras pessoas buscando renegociação, buscando recomposição e ao nosso ver, essa é sempre a melhor medida. Uma renegociação, uma recomposição, até que se tenha que acessar o judiciário, né? Então, nós somos conciliadores por natureza e é sempre a nossa busca aqui no escritório, a conciliação. Eu acredito que é o melhor caminho para uma dívida bancária, né? É a conciliação, é o acordo. Sim. Dentro, obviamente, de um cenário de justiça, né? Onde se retire as abusividades, as incorreções, as vendas casadas, os seguros de R$200 mil, né? Por isso que é muito importante o empresário entender que cada caso é um caso. Sim. Às vezes, é igual o senhor está falando, né? Às vezes a gente vai precisar de uma dilação, às vezes a gente vai precisar de fato fazer uma recuperação, uma ação revisional. Às vezes tem a parte de execuções que o empresário já está no gargalo, né? Já está enforcado, já está sofrendo bloqueio de bens, possíveis penhoras, perdendo seu patrimônio. Sim. Então, cada caso eu diria que é bom ser estudado, entender de fato e trazer uma solução. Até essa questão mesmo das execuções, né? A gente percebe que o empresário, às vezes, ele acha que não vai acontecer nada. E quando menos espera... eu vou ficar aqui, eu vou enrolar o banco aqui, daqui a pouco o banco esquece disso, deixa isso para lá. Quantos casos a gente já não teve aqui do empresário, entrou em contato com a gente e falou assim, não, vou deixar do jeito que tá. Volta pra gente, olha, tive um bloqueio judicial. Falta de aviso não foi. É preciso entender, né, que o banco ele não vai ficar parado esperando que você tenha a boa vontade de um dia chegar lá e falar, olha, eu vim te pagar. Sim. Isso não vai acontecer. Infelizmente, isso não vai acontecer. Infelizmente para o empresário, né? Se o empresário não tomar medidas efetivas para buscar uma renegociação, uma recomposição, uma defesa, quando ele menos esperar, no dia que ele for lá fazer o pagamento da folha, porque é sempre nesses dias que isso acontece, né? Exatamente. Tá lá o dinheiro dele bloqueado, todos os funcionários sem receber salário, os fornecedores sem pagamento.
E além de dever o banco, vai começar a tomar ação trabalhista e não vai conseguir comprar com fornecedor. O que Aí vai acontecer? Aí a bola de neve, que antes era só bancária, está instaurada na empresa. E, infelizmente, a tendência é que a empresa não consiga se recuperar num cenário desse, né? Então, não dá para empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Tem como. Né? E, gente, se um problema existe, ele deve ser enfrentado e é para isso que a gente está aqui, né? A gente está aqui para auxiliar, para ser parceiro, para estar junto. Oferecer uma solução personalizada. Com certeza, né? Então, obviamente, o problema de cada empresa, ele é específico daquela empresa, né? Muitos clientes até nos procuram, né? Uma pergunta recorrente também, né? Sim. Qual que é a taxa de sucesso? Muito relativo, né? O que você chama de sucesso para você? Chamar de sucesso é ganhar um processo? Ou chamar de sucesso é resolver o problema da empresa? É viabilizar um meio de pagamento? Então, obviamente, a gente nunca vai conseguir medir efetivamente qual que é a taxa de sucesso, até porque a gente tem diversos casos aqui, por exemplo, né? Vou te citar alguns que você vai lembrar, não vou falar nome de ninguém aqui, é óbvio, né? A gente tem, por exemplo, ofertas aqui de uma empresa com 4,5 milhões de débito, que o banco já ofertou para pagar o débito 1.700 e a empresa não quer. A empresa não tem capacidade. Não quer, a empresa não pode agora. Reduzimos a dívida, aí a pessoa acha que o sucesso está só... Foi sucesso ou não? Exatamente. O sucesso está só na redução? Não. E a capacidade da empresa? O sucesso está em fazer com que a empresa consiga pagar seus débitos, né? Então a gente só considera que nós atingimos o nosso objetivo quando efetivamente a empresa consegue resolver seu problema, que é quitar esses débitos. Perfeito. Isso aí, Raul. Acho que deu o nosso tempo, né? Sim. Se deixar, a gente vai ficar aqui o resto do dia. Mineiro, quando assusta, tá... Faltou só um pedacinho de queijo aqui em cima da mesa, né? Faltou. Da próxima vez a gente traz... Vai faltar. Segundo episódio, a gente promete trazer um cafezinho, um pão de queijo aí pro pessoal também familiarizar com a gente, mas... Mais uma vez, obrigado. Um abraço. Espero que tenha sido esclarecedor para o empresário, que ele não fique com essa dúvida, que ele procure a gente, não tenha medo de procurar. Hoje a gente está falando de um endividamento que atinge 70% das empresas no Brasil, então é um endividamento muito alto. Então não deixe a bomba estourar, né? Procura a gente muito antes disso. Com certeza. O ideal, né? Sempre agir preventivamente, né? Fazer um investimento na sua empresa, fazer um investimento na continuidade do seu negócio, nos anos que você trabalhou, né? Então a gente espera aí ter ajudado as pessoas a entender um pouquinho mais sobre direito bancário. E até o próximo episódio, Raul. Até o próximo episódio, doutor. Com Deus.